Você já se ajoelhou em busca de uma resposta? Já elevou seus pensamentos, suplicando por uma direção? E o que restou foi o eco, um silêncio denso, pesado. Não a calmaria de uma confirmação divina, mas o vazio absoluto. Como se suas preces se dissolvessem no ar antes de atingir qualquer ouvido celestial. Ali, prostrado ou em pé, a dúvida te assaltou. Será que existe alguém lá em cima? Será que estou trilhando o caminho errado? Será que minhas palavras sequer chegam a algum lugar? Rudolf Steiner dedicou décadas a desvendar esse enigma. Não como um mero teólogo, confinado a dogmas. Não como um filósofo de gabinete divagando em teorias, mas como um cientista espiritual. E as revelações que ele alcançou transformarão radicalmente a forma como você compreende a oração, o silêncio e a conexão com o transcendente. Mas antes de mergulharmos nessas descobertas, é fundamental que você compreenda algo crucial. O problema não reside em Deus. O problema reside na cacofonia interna, no ruído ensurdecedor que se tornou tão constante que você já nem o percebe. Na incessante tagarelice mental, no fluxo ininterrupto de pensamentos que invadem sua mente no exato instante em que você tenta se conectar com o divino. Steiner revelou que a maioria das pessoas é incapaz de permanecer em silêncio verdadeiro por 30 segundos sequer. Não o silêncio da ausência de palavras, mas o silêncio da mente esvaziada. O silêncio absoluto do não pensar. E é precisamente nesse silêncio que Deus se manifesta. A neurociência moderna corrobora essa sabedoria ancestral. Pesquisadores, utilizando ressonância magnética, constataram que durante práticas contemplativas profundas, uma região do cérebro conhecida como rede de modo padrão, RMP, se desativa. Essa é a área responsável pelo pensamento autorreferencial, pela ruminação obsessiva, pela preocupação constante. Quando ela se silencia, um fenômeno extraordinário se manifesta. Os praticantes relatam experiências de união espiritual, de presença divina, de comunicação transcendente. Steiner já compreendia essa realidade há mais de um século. Sem o auxílio da ressonância magnética, sem equipamentos sofisticados, apenas através da observação clarividente do que ocorre quando um ser humano alcança o silêncio verdadeiro. E aqui está a essência de sua descoberta. Existe uma modalidade de silêncio que ele denominou mais quieto que a quietude. Inicialmente, percebemos o ruído externo. Gradualmente, ele se atenua. Então, emerge a quietude. E, subsequentemente, o ponto zero. E, além disso, algo que parece impossível. Um silêncio que transcende o próprio silêncio. Um estado que é mais silencioso que a própria ausência de som. E é precisamente nesse ponto que o espírito começa a se manifestar a partir das profundezas da alma. E não estou me expressando de forma metafórica. Steiner era extremamente preciso em suas descrições. Ele explicou que, ao nos abstermos do uso de palavras, enquanto mantemos uma atividade interna plena, quando apenas restringimos o corpo físico da vocalização, mas permanecemos internamente ativos, podemos transitar do ponto zero para o que ele denominou esfera negativa do som. Soa abstrato? Permita-me traduzir. Imagine um termômetro. Nele encontramos temperaturas positivas, o zero, e temperaturas negativas. O zero não representa a ausência de temperatura, mas sim um ponto de transição. Analogamente, o silêncio absoluto não é o fim, mas sim um portal. E do outro lado desse portal reside uma modalidade de silêncio que a maioria das pessoas nem sequer imagina existir. É nesse local que Deus reside. Agora,
Compartilharei o método preciso que Steiner desenvolveu para alcançar esse estado. Não é complexo, mas é profundamente desafiador, pois confronta tudo o que sua mente foi condicionada a fazer. Primeiro passo: escolha um momento específico. Steiner enfatizava a importância desse aspecto. O momento ideal é no início da manhã, imediatamente após despertar, antes que qualquer outra impressão tenha se alojado na alma, antes de verificar o celular, antes de ponderar sobre os desafios do dia, antes de se lembrar das preocupações. Naquele breve intervalo entre o sono e a plena vigília, sua mente está naturalmente mais receptiva ao silêncio, mas atenção, não se trata simplesmente de acordar e tentar permanecer em silêncio. Steiner explicou que é essencial se entregar à meditação primeiro, buscar a completa quietude interior, o que implica desviar toda a atenção das impressões externas e de todas as memórias da vida cotidiana. Segundo passo, liberte-se das preocupações. Pode parecer óbvio, mas é aqui que a maioria das pessoas tropeça. Steiner observou que as preocupações e ansiedades tendem a oprimir a alma, especialmente nos primeiros momentos da manhã. São como predadores à espreita, aguardando o momento em que você abre os olhos para atacar. E se você não as neutralizar conscientemente, elas sabotarão todo o processo. Como neutralizar? Steiner propôs um método simples, mas poderoso. Antes de buscar o silêncio, direcione sua consciência para uma única ideia. Talvez a ideia de descanso, ou de paz, ou de presença. Permita que essa ideia singular ocupe toda a sua atenção. E então, deliberadamente, permita que essa ideia também se desvaneça, até que nenhuma imagem permaneça na alma. Esse é o ponto zero. Terceiro passo: atravesse o ponto zero. É nesse ponto que a maioria das técnicas de meditação se detém. Elas te conduzem ao silêncio e então te abandonam ali. Steiner ia além. Ele ensinava que você não deve apenas experimentar a quietude de um mundo exterior silencioso e de uma alma em repouso. Você deve transitar para o silêncio profundo. E a forma de realizar isso é abstendo-se do uso de palavras enquanto mantém toda aquela atividade interior que normalmente se tornaria vocal. Você está pensando, mas não em palavras. Você está presente, mas não através de conceitos. Você está completamente ativo interiormente, mas nada está sendo vocalizado, nem mesmo em sua mente. É como se você mantivesse a intensidade do pensamento sem o conteúdo do pensamento. E quando você estabelece essas mesmas condições nas profundezas de sua alma, quando a reação da alma se estende além da quietude, no ponto zero, para a esfera negativa de todo som externo, então o espírito começa a se manifestar a partir das profundezas da quietude da alma. Esse é o momento em que Deus te ouve. Não porque você está falando mais alto, não porque suas palavras são mais eloquentes, não porque você merece mais, mas porque você finalmente criou o espaço onde a comunicação divina pode florescer. Você removeu o ruído, limpou o canal, abriu o portal. E aqui está algo que a maioria das tradições religiosas negligencia. Steiner elucidou que, originalmente, a oração cristã não se diferenciava essencialmente da meditação. Ambas as práticas compartilhavam o mesmo objetivo: a união da alma com as correntes divinas que permeiam o universo. A distinção residia apenas na ênfase. A oração era mais permeada de sentimento. A meditação era mais imbuída de pensamento. Mas o destino era o mesmo. Essa união, em seu plano mais elevado, é o que os místicos denominam unio mística, a união mística com a divindade. E ela não se concretiza através de palavras, mas sim através do silêncio. Agora, compartilharei algo que pode soar paradoxal.
Os 3 minutos mais importantes de sua oração são os 3 minutos em que você não diz nada. A maioria das pessoas adota a abordagem oposta. Fala, fala, fala e então encerra. Pede, suplica, agradece e então se levanta. Nunca se detém. Nunca escuta. Nunca cria o espaço onde a resposta poderia se manifestar. Steiner descreveu uma prática específica que engloba todos esses elementos. Primeiro, você dedica cerca de 5 minutos à concentração silenciosa, em uma fórmula ou mantra. Depois, mais 5 minutos em absorção silenciosa, refletindo sobre uma frase de um texto inspirador. E, finalmente, os 5 minutos finais em uma rendição semelhante à oração, direcionada ao que é mais elevado ou mais divino para você. 15 minutos no total. Mas os minutos de transição entre cada fase são cruciais. São momentos de silêncio puro, sem conteúdo, sem direção, apenas presença. E é nesses momentos que as respostas vêm. Mas calma, porque tem algo mais profundo que Rudolf Steiner revelou e que a maioria ignora. O silêncio não é apenas uma técnica, é uma transformação. Rudolf Steiner ensinou que para cada passo em percepção espiritual, 3 passos devem ser dados em desenvolvimento moral. Isso significa que o silêncio verdadeiro não é apenas uma questão de técnica. É uma questão de quem você é, de como você vive, de como você trata os outros, de como você lida com suas próprias sombras. Você pode tentar a técnica perfeitamente e ainda assim não alcançar o silêncio verdadeiro, porque o ruído não vem só da mente, vem da consciência, vem do karma não resolvido, vem das feridas que você se recusa a olhar, vem das verdades que você evita. O silêncio verdadeiro exige honestidade radical consigo mesmo. E aqui está porque a maioria das orações não funciona. As pessoas pedem a Deus, sem estarem dispostas a se encontrar consigo mesmas primeiro. Querem a conexão divina, sem fazer o trabalho interior. Querem a resposta, sem criar o espaço para ela. Querem o milagre, sem a transformação. Rudolf Steiner era categórico. Não existe atalho espiritual. O silêncio verdadeiro é conquistado, não é dado. Não é uma técnica que você aplica mecanicamente. É um estado que você cultiva através de trabalho interior consistente. Mas quando você finalmente alcança esse silêncio, algo extraordinário acontece. Você percebe que Deus sempre esteve falando. O tempo todo, a de sem parar. A questão nunca foi ele te ouvir. A questão era você parar de fazer tanto barulho que não conseguia ouvi-lo. Pesquisadores do campo chamado neuroteologia descobriram que apenas 12 minutos de prática focada por dia, durante 8 semanas, produzem mudanças mensuráveis no cérebro. Não são mudanças sutis. São reorganizações estruturais. A área responsável pela atenção se fortalece. A área responsável pela ruminação se acalma. A capacidade de manter silêncio interior aumenta progressivamente. Rudolf Steiner sabia disso há mais de 100 anos. Ele descrevia como a prática regular transforma, não apenas a experiência espiritual, mas a própria estrutura da alma, como os corpos sutis se reorganizam, como a conexão com o mundo espiritual se fortalece, como o que antes era esforço se torna naturalidade. E tudo começa com 3 minutos de silêncio verdadeiro. Mas deixa eu te dar algo mais concreto, porque sei que você está se perguntando, como exatamente eu faço isso na prática? Rudolf Steiner desenvolveu o que ele chamava de rotina matinal. E ela é surpreendentemente simples. Embora profundamente transformadora,
quando praticada com consistência. Primeiro, você acorda, mas não abre os olhos imediatamente. Permanece deitado, com os olhos fechados, por cerca de 30 segundos, apenas observando a transição entre sono e vigília, sentindo seu corpo, percebendo sua respiração, sem ainda permitir que os pensamentos do dia invadam. Segundo, você se levanta lentamente, sem pressa, sem o salto automático que a maioria das pessoas dá em direção ao celular ou ao banheiro. Você se move deliberadamente, como se cada movimento fosse uma oração silenciosa. Terceiro, você encontra um lugar para sentar. Pode ser uma cadeira, pode ser o chão, pode ser a beirada da cama. O importante é que você esteja confortável o suficiente para não ser distraído pelo corpo, mas não tão confortável que corra o risco de voltar a dormir. Quarto, você fecha os olhos e direciona sua atenção para dentro. Aqui é onde a maioria falha. Porque direcionar a atenção para dentro não significa pensar sobre você mesmo. Significa observar o espaço interior. Significa tornar-se consciente da consciência. É sutil, mas é crucial. Quinto, você permite que os pensamentos passem sem se apegar. Rudolf Steiner usava uma analogia poderosa. Imagine que você está sentado na margem de um rio. Seus pensamentos são folhas flutuando na água. Você não tenta parar o rio, não tenta agarrar as folhas. Você apenas observa enquanto elas passam. Eventualmente, o fluxo diminui. As folhas se espaçam. E então vem um momento de rio completamente limpo. Esse é o ponto zero. Sexto, você cruza para o outro lado. Aqui é onde Rudolf Steiner difere de outras tradições. Ele não ensinava a permanecer no vazio. Ele ensinava a atravessá-lo, a ir além, a continuar mergulhando até encontrar algo que não é vazio, algo que é preenchimento, presença, divindade. Sétimo, você permanece pelo tempo que conseguir. No início, talvez sejam apenas alguns segundos, com prática, minutos, com dedicação prolongada. Você pode alcançar estados onde o tempo perde significado. E oitavo, você retorna, lentamente, deliberadamente, trazendo consigo a qualidade do silêncio, não abandonando completamente o estado, mas integrando-o à sua consciência desperta. Rudolf Steiner enfatizava que essa transição de volta era tão importante quanto a prática em si, porque o objetivo não é ter experiências espirituais isoladas do resto da vida. O objetivo é trazer a qualidade espiritual para cada momento da existência. Agora vou te revelar algo que vai chocar muitos. A maioria das pessoas reza errado, não por maldade, não por ignorância total, mas porque aprenderam uma versão distorcida do que a oração deveria ser. A oração que a maioria pratica é essencialmente um monólogo. Você fala, você pede. Você agradece e depois você encerra. É uma comunicação unidirecional. Como enviar uma carta e nunca abrir a caixa de correio para ver se chegou resposta. Rudolf Steiner ensinava que a oração verdadeira é um diálogo. E todo diálogo exige duas coisas: falar e ouvir. O problema é que quase ninguém pratica a parte de ouvir. Os 3 minutos de silêncio são exatamente isso. São você criando espaço para a resposta. São você abrindo a caixa de correio espiritual. São você demonstrando que não apenas quer enviar mensagens, mas também está disposto a receber. E aqui está o paradoxo que Rudolf Steiner descobriu. Quanto mais você fala na oração, menos eficaz ela se torna.
Quanto mais palavras você usa, mais ruído você cria. Quanto mais elaboradas suas petições, mais distante você fica do silêncio onde a resposta habita. Não estou dizendo que você não deve falar com Deus. Estou dizendo que você também precisa parar de falar. Precisa criar pausas. Precisa praticar o que Rudolf Steiner chamava de rendição similar à oração. Uma postura de abertura total, de receptividade, de escuta profunda. A tradição cristã primitiva sabia disso. Já se ajoelhou em busca de uma resposta, já elevou seus pensamentos, suplicando por uma direção, e o que restou foi o eco. Um silêncio denso, pesado, não a calmaria de uma confirmação divina, mas o vazio absoluto, como se suas preces se dissolvessem no ar, antes de atingir qualquer ouvido celestial. Ali, prostrado ou em pé, a dúvida te assaltou. Será que existe alguém lá em cima? Será que estou trilhando o caminho errado? Será que minhas palavras sequer chegam a algum lugar? Rudolf Steiner dedicou décadas a desvendar esse enigma, não como um mero teólogo, confinado a dogmas, não como um filósofo de gabinete, divagando em teorias, mas como um cientista espiritual. E as revelações que ele alcançou transformarão radicalmente a forma como você compreende a oração, o silêncio e a conexão com o transcendente. Mas antes de mergulharmos nessas descobertas, é fundamental que você compreenda algo crucial. O problema não reside em Deus. O problema reside na cacofonia interna, no ruído ensurdecedor que se tornou tão constante que você já nem o percebe, na incessante tagarelice mental, no fluxo ininterrupto de pensamentos que invadem sua mente no exato instante em que você tenta se conectar com o divino. Rudolf Steiner revelou que a maioria das pessoas é incapaz de permanecer em silêncio verdadeiro por 30 segundos sequer. Não o silêncio da ausência de palavras, mas o silêncio da mente esvaziada. O silêncio absoluto do não pensar. E é precisamente nesse silêncio que Deus se manifesta. A neurociência moderna corrobora essa sabedoria ancestral. Pesquisadores, utilizando ressonância magnética, constataram que durante práticas contemplativas profundas, uma região do cérebro conhecida como rede de modo padrão, RMP, se desativa. Essa é a área responsável pelo pensamento autorreferencial, pela ruminação obsessiva, pela preocupação constante quando ela se silencia. Um fenômeno extraordinário se manifesta. Os praticantes relatam experiências de união espiritual, de presença divina, de comunicação transcendente. Rudolf Steiner já compreendia essa realidade há mais de um século, sem o auxílio da ressonância magnética, sem equipamentos sofisticados, apenas através da observação clarividente do que ocorre quando um ser humano alcança o silêncio verdadeiro. E aqui está a essência de sua descoberta. Existe uma modalidade de silêncio que ele denominou mais quieto que a quietude. Inicialmente, percebemos o ruído externo. Gradualmente, ele se atenua, então, emerge a quietude e, subsequentemente, o ponto zero e, além disso, algo que parece impossível, um silêncio que transcende o próprio silêncio. Um estado que é mais silencioso que a própria ausência de som. E é precisamente nesse ponto que o espírito começa a se manifestar a partir das profundezas da alma. E não estou me expressando de forma metafórica. Rudolf Steiner era extremamente preciso em suas descrições. Ele explicou que, ao nos abstermos do uso de palavras, enquanto mantemos uma atividade interna plena,
quando apenas restringimos o corpo físico da vocalização, mas permanecemos internamente ativos. Podemos transitar do ponto zero para o que ele denominou esfera negativa do som. Soa abstrato? Permita-me traduzir. Imagine um termômetro. Nele, encontramos temperaturas positivas, o zero, e temperaturas negativas. O zero não representa a ausência de temperatura, mas sim um ponto de transição. Analogamente, o silêncio absoluto não é o fim, mas sim um portal. E do outro lado desse portal, reside uma modalidade de silêncio que a maioria das pessoas nem sequer imagina existir. É nesse local que Deus reside. Agora, compartilharei o método preciso que Rudolf Steiner desenvolveu para alcançar esse estado. Não é complexo, mas é profundamente desafiador, pois confronta tudo o que sua mente foi condicionada a fazer. Primeiro passo: escolha um momento específico. Rudolf Steiner enfatizava a importância desse aspecto. O momento ideal é no início da manhã, imediatamente após despertar, antes que qualquer outra impressão tenha se alojado na alma, antes de verificar o celular, antes de ponderar sobre os desafios do dia, antes de se lembrar das preocupações, naquele breve intervalo entre o sono e a plena vigília. Sua mente está naturalmente mais receptiva ao silêncio. Mas atenção, não se trata simplesmente de acordar e tentar permanecer em silêncio. Rudolf Steiner explicou que é essencial se entregar à meditação primeiro. Buscar a completa quietude interior, o que implica desviar toda a atenção das impressões externas e de todas as memórias da vida cotidiana. Segundo passo: liberte-se das preocupações. Pode parecer óbvio, mas é aqui que a maioria das pessoas tropeça. Rudolf Steiner observou que as preocupações e ansiedades tendem a oprimir a alma, especialmente nos primeiros momentos da manhã. São como predadores à espreita, aguardando o momento em que você abre os olhos para atacar. E se você não as neutralizar conscientemente, elas sabotarão todo o processo. Como neutralizar? Rudolf Steiner propôs um método simples, mas poderoso. Antes de buscar o silêncio, direcione sua consciência para uma única ideia. Talvez a ideia de descanso, ou de paz, ou de presença. Permita que essa ideia singular ocupe toda a sua atenção. E então, deliberadamente, permita que essa ideia também se desvaneça, até que nenhuma imagem permaneça na alma. Esse é o ponto zero. Terceiro passo: atravesse o ponto zero. É nesse ponto que a maioria das técnicas de meditação se detém. Elas te conduzem ao silêncio e então te abandonam ali. Rudolf Steiner ia além. Ele ensinava que você não deve apenas experimentar a quietude de um mundo exterior silencioso e de uma alma em repouso. Você deve transitar para o silêncio profundo. E a forma de realizar isso é abstendo-se do uso de palavras, enquanto mantém toda aquela atividade interior que normalmente se tornaria vocal. Você está pensando, mas não em palavras. Você está presente, mas não através de conceitos. Você está completamente ativo interiormente, mas nada está sendo vocalizado, nem mesmo em sua mente. É como se você mantivesse a intensidade do pensamento sem o conteúdo do pensamento. E quando você estabelece essas mesmas condições nas profundezas de sua alma, quando a reação da alma se estende além da quietude no ponto zero para a esfera negativa de todo som externo, então o espírito começa a se manifestar a partir das profundezas da quietude da alma. Esse é o momento em que Deus te ouve. Não porque você está falando mais alto, não porque suas palavras são mais eloquentes, não porque você merece mais,
mas porque você finalmente criou o espaço onde a comunicação divina pode florescer. Você removeu o ruído, limpou o canal, abriu o portal. E aqui está algo que a maioria das tradições religiosas negligencia. Rudolf Steiner elucidou que, originalmente, a oração cristã não se diferenciava essencialmente da meditação. Ambas as práticas compartilhavam o mesmo objetivo: a união da alma com as correntes divinas que permeiam o universo. A distinção residia apenas na ênfase. A oração era mais permeada de sentimento. A meditação era mais imbuída de pensamento. Mas o destino era o mesmo. Essa união, em seu plano mais elevado, é o que os místicos denominam unio mística, a união mística com a divindade. E ela não se concretiza através de palavras, mas sim através do silêncio. Agora, compartilharei algo que pode soar paradoxal. Os 3 minutos mais importantes de sua oração são os 3 minutos em que você não diz nada. A maioria das pessoas adota a abordagem oposta. Fala, fala, fala e então encerra. Pede, suplica, agradece e então se levanta. Nunca se detém, nunca escuta, nunca cria o espaço onde a resposta poderia se manifestar. Rudolf Steiner descreveu uma prática específica que engloba todos esses elementos. Antes de ser institucionalizada, antes de ser codificada em rituais e fórmulas, a oração cristã era muito mais próxima da meditação oriental do que a maioria imagina. Os padres do deserto, aqueles monges que viviam em cavernas no Egito e na Síria nos primeiros séculos, praticavam o que chamavam de hesychia, quietude interior, silêncio da alma, ausência de pensamentos. Rudolf Steiner estudou essas tradições profundamente, e ele identificou que o que se perdeu ao longo dos séculos não foi a forma externa da oração. Foi sua essência interior. O silêncio foi substituído por palavras. A escuta foi substituída por petições. A presença foi substituída por ansiedade. E agora você sabe como recuperar o que foi perdido. Mas tem um aviso que preciso te dar. O silêncio verdadeiro pode ser assustador. Quando você remove todas as distrações, quando você para a mente, quando você cria espaço genuíno. Coisas podem emergir que você preferiria não ver. Memórias enterradas, emoções reprimidas, verdades inconvenientes, partes de você que você escondeu até de si mesmo. Rudolf Steiner alertava que o caminho espiritual não é para os fracos de coração. Ele exige coragem, exige disposição de enfrentar o que está nas sombras, exige o que ele chamava de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo para conhecer o universo. E esse autoconhecimento pode ser doloroso, mas é também libertador. Porque o que você guarda nas sombras tem poder sobre você. O que você traz para a luz perde esse poder. O silêncio não é apenas uma porta para o divino. É também uma porta para as partes de você que precisam de cura. E talvez seja por isso que tão poucas pessoas praticam o silêncio verdadeiro. Não porque seja difícil tecnicamente, mas porque exige coragem existencial. Exige enfrentar o que você tem evitado. Exige ser honesto de formas que a vida cotidiana raramente exige. Agora vou te dar o protocolo completo dos 3 minutos. Minuto 1, você estabelece a quietude externa. Fecha os olhos. Para de se mover. Permite que o corpo se acomode. Solta qualquer tensão que esteja segurando. Relaxa os ombros, a mandíbula, a testa, os olhos por trás das pálpebras fechadas. Você não está tentando alcançar nada ainda. Apenas está criando as condições básicas. Minuto 2. Você estabelece a quietude interna. Observa os pensamentos sem se apegar. Deixa as preocupações passarem como nuvens.
Sempre que percebe que foi arrastado por uma cadeia de pensamentos, gentilmente retorna à observação. Você pode usar uma palavra âncora se necessário. Paz, presença, silêncio, repetida internamente sempre que a mente vaguear. Minuto 3, você cruza o ponto 0, deixa até a palavra âncora desaparecer. Não tenta mais controlar nada, não tenta manter nada, apenas está, presente, vazio e, paradoxalmente, cheio de uma presença que não é sua, cheio de uma quietude que é mais do que ausência de som, cheio do que Rudolf Steiner chamava de silêncio negativo. O silêncio do outro lado. É nesse terceiro minuto que a magia acontece. Rudolf Steiner descrevia esse momento com precisão extraordinária. Ele dizia que é como se você estivesse numa sala escura por muito tempo. Seus olhos se adaptaram à escuridão. E então, lentamente, uma luz começa a aparecer. Não vinda de fora, vinda de dentro. Uma luminosidade que não é física, mas que é tão real quanto qualquer luz que você já viu. Essa luz interior é o começo da percepção espiritual. No início, pode ser apenas um vislumbre, uma fração de segundo de claridade antes que os pensamentos invadam novamente. Com prática, esses momentos se alongam, a luz se torna mais estável e você começa a perceber que sempre esteve lá. Você só estava fazendo muito barulho para notá-la. E quando digo magia, não estou usando a palavra de forma leviana. Rudolf Steiner era muito claro. O que acontece no silêncio profundo é literal, não metafórico. Você está acessando dimensões reais, entrando em contato com seres espirituais reais, recebendo informações reais de fontes além do mundo físico. A resposta pode vir de muitas formas. Às vezes é uma intuição clara, um saber que surge do nada e que você reconhece instantaneamente como verdadeiro. Às vezes é uma imagem, uma cena que se forma na mente sem que você a tenha construído deliberadamente. Às vezes é uma sensação, um sentimento de paz, de direção, de confirmação. Às vezes é um pensamento que claramente não é seu, uma voz que não é sua voz, embora seja percebida internamente. Rudolf Steiner chamava essas diferentes formas de cognição imaginativa: inspiração e intuição. 3 estágios de percepção espiritual que se desenvolvem progressivamente com a prática. Mas mesmo no nível mais básico, mesmo nos primeiros dias de prática, algo muda. Você começa a perceber o silêncio em outros momentos do dia. No intervalo entre 2 pensamentos, na pausa entre 2 respirações, no espaço entre 2 palavras. O silêncio que você cultivou pela manhã começa a permear o resto da sua existência. E isso é transformador. Porque a maioria das pessoas vive em ruído constante, ruído externo do mundo moderno, ruído interno da mente agitada. Nunca há pausa, nunca há descanso, nunca há espaço para que algo além do ordinário se manifeste, quando você pratica os 3 minutos de silêncio diariamente. Você está criando espaços no tecido da sua existência. Pequenas aberturas por onde o divino pode entrar. Pequenas portas por onde a resposta pode chegar. E aqui está porque a consistência importa mais do que a duração. Deixa eu te contar o que acontece no seu cérebro quando você pratica silêncio regularmente. Pesquisadores descobriram que o cérebro humano tem 2 redes principais que alternam entre si. A primeira é chamada de rede de tarefa positiva. É a parte que se ativa quando você está fazendo algo, pensando ativamente, resolvendo problemas. A segunda é a rede de modo padrão, RMP.
É a parte que se ativa quando você não está fazendo nada específico. É onde acontece a ruminação, a preocupação, o pensamento sobre si mesmo. O problema é que, para a maioria das pessoas, a rede de modo padrão, RMP, nunca desliga, mesmo quando estão tentando relaxar, mesmo quando estão tentando meditar. Essa parte do cérebro continua tagarelando, continua produzindo pensamentos sobre passado e futuro, continua gerando preocupações. O silêncio verdadeiro acontece quando você consegue desativar temporariamente a rede de modo padrão, RMP. E aqui está a descoberta fascinante. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Cada vez que você atinge o silêncio genuíno, você está literalmente treinando seu cérebro, criando novos caminhos neurais, fortalecendo a capacidade de desligar o tagarelice mental, após cerca de 8 semanas de prática diária. Os pesquisadores observaram mudanças mensuráveis na estrutura do cérebro. A área responsável pela atenção ficou maior. A área responsável pela ansiedade ficou menos reativa. A capacidade de manter foco aumentou significativamente. Rudolf Steiner descrevia isso em termos diferentes, mas estava falando da mesma coisa. Ele explicava que a prática regular transforma os corpos sutis, que o corpo etérico se fortalece, que o corpo astral se acalma, que o eu superior ganha mais controle sobre os corpos inferiores. Seja qual for a linguagem que você prefere, a realidade é a mesma. A prática consistente transforma você. Não apenas sua experiência espiritual, mas sua própria estrutura como ser humano. 3 minutos por dia, todos os dias, são infinitamente mais poderosos do que 1 hora uma vez por semana. Porque você está construindo um hábito, criando caminhos neurais, estabelecendo uma prática que se torna parte de quem você é. Não algo que você faz ocasionalmente. Rudolf Steiner era enfático sobre isso. Ele dizia que os grandes líderes espirituais da humanidade, aqueles cujos pensamentos guiam a evolução da consciência, eram todos praticantes consistentes de silêncio. Não porque tinham mais tempo, não porque eram especiais, mas porque entendiam que a conexão espiritual precisa ser cultivada com a mesma regularidade com que você alimenta o corpo. Você alimenta seu corpo todos os dias, várias vezes ao dia, porque entende que o corpo precisa de nutrição constante para funcionar. Porque então você espera que sua alma funcione bem se você a alimenta espiritualmente 1 vez por semana, ou apenas em momentos de crise, ou nunca. Os 3 minutos de silêncio são nutrição espiritual, diária, essencial, insubstituível, e a recompensa é imensa. Você começa a sentir que não está sozinho. Não é uma crença, é uma percepção direta. Você sabe, com certeza, que transcende o pensamento, que existe algo além, que existe alguém além, que suas orações não evaporam no vazio. Você começa a receber orientação. Não necessariamente vozes dramáticas ou visões espetaculares, mas direção sutil. Saber quando agir e quando esperar. Saber quando falar e quando calar. Saber qual caminho tomar quando chega a uma bifurcação. Você começa a experimentar o que Rudolf Steiner chamava de unio mística. Não constantemente, não de forma controlável, mas em momentos de graça que se tornam mais frequentes quanto mais você pratica. Momentos em que a separação entre você e o divino dissolve. Momentos em que você percebe que nunca houve separação real. E você começa a entender por que suas orações anteriores pareciam não funcionar. Não era que Deus não ouvia. Era que você estava fazendo tanto barulho que não conseguia ouvir a resposta. Agora,
você sabe como criar silêncio. Agora, você sabe como ouvir. Agora, você sabe que a comunicação divina não é unidirecional. É um diálogo. E todo diálogo exige que, em algum momento, você pare de falar. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática, esse tipo de orientação é raro. Rudolf Steiner passou a vida inteira desenvolvendo e ensinando esses métodos. A antroposofia, a ciência espiritual que ele fundou, contém décadas de pesquisa sobre como o ser humano pode desenvolver conexão consciente com o mundo espiritual. E você acabou de receber uma destilação desse conhecimento em poucos minutos. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você sinalizando que esse tipo de conteúdo profundo, que vai além da superfície, que entrega práticas reais e não apenas teorias, tem valor para você. É você dizendo, continue trazendo Rudolf Steiner para o mundo moderno. Continue traduzindo a antroposofia para uma linguagem que eu possa usar. Quando você clica naquele coração dourado, você não está apenas apoiando um canal, está votando por um tipo de espiritualidade que trata você como adulto, que não simplifica demais nem complica desnecessariamente, que entrega ferramentas que funcionam. Faça parte de quem entende que o silêncio é a porta. E que essa porta precisa ser aberta todos os dias. Agora me responde nos comentários. Você consegue ficar 3 minutos em silêncio total, sem um único pensamento invadir sua mente? Escreve, consegui. Se você já pratica silêncio regular e sabe do que estou falando. Escreve, vou tentar se você nunca tentou, mas está disposto a começar hoje. Escreve difícil se você acha que não consegue nem 30 segundos de silêncio verdadeiro. Porque aqui está a verdade que preciso te dizer antes de encerrar. A maioria vai assistir esse vídeo, concordar com tudo e nunca praticar. Vai arquivar a informação na mente e continuar vivendo exatamente como antes. Continuar orando da mesma forma. Continuar não ouvindo, continuar se perguntando por que Deus parece distante. Você não precisa ser a maioria amanhã de manhã, antes de abrir os olhos, antes de pegar o celular, antes de deixar as preocupações invadirem. Você pode tentar. 3 minutos, apenas 3 minutos. É menos tempo do que você gasta rolando redes sociais. É menos tempo do que você gasta reclamando. É menos tempo do que você gasta em qualquer coisa que não muda a sua vida. Mas esses 3 minutos podem mudar tudo, porque nesses 3 minutos você pode descobrir que Deus sempre esteve falando, que você sempre teve a capacidade de ouvir, que a conexão divina que você buscou a vida inteira estava disponível o tempo todo. Você só precisava parar de fazer barulho. Rudolf Steiner dedicou sua vida a mostrar que o mundo espiritual é real, acessível e relevante, que não é questão de fé cega, é questão de prática, de técnica, de desenvolvimento, que qualquer pessoa pode cultivar percepção espiritual se estiver disposta a fazer o trabalho. E o trabalho começa com silêncio. 3 minutos. Amanhã de manhã. Uma porta que pode mudar sua vida. A escolha é sua. E lembre-se, o mundo espiritual está esperando. Sempre esteve. Deus está ouvindo. Sempre esteve. A única coisa que faltava era você parar de falar. Parar de se agitar. Parar de fazer ruído. 3 minutos de silêncio verdadeiro. É tudo o que você precisa para começar a jornada mais importante da sua vida. O silêncio não é vazio. É plenitude esperando ser descoberta. É a voz de Deus esperando ser ouvida. É sua verdadeira natureza esperando ser reconhecida.